Vamos dar início aqui à audiência pública para discutirmos com a sociedade assuntos relacionados à reserva aos negros de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para o provimento de cargos efetivos no município de Presidente Prudente. Eu passo a palavra agora ao senhor Ramatiz Jacino. Ele é presidente do Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial. O senhor é da onde, doutor? Doutor? São Paulo. Ok? Então, muito nos honra a presença do senhor aqui conosco. Ok? Por favor. Bom, boa noite, senhores e senhoras. Quero primeiro agradecer pelo convite feito aqui pelo Conselho de Promoção da Igualdade Racial de Presidente Prudente. Agradecer e ressaltar a condução do presidente dessa casa, o vereador Valmir, e na sua pessoa cumprimentar todos os outros demais vereadores e a senhora vereadora e demais autoridades presentes aqui e o público em geral. E também agradecer à subsede da CUT, que foi quem formulou o convite para a gente estar aqui procurando contribuir nesse debate. E eu acredito que a presença das pessoas que estão aqui, o doutor Romualdo, que me antecedeu, já mencionou, tem uma parte significativa de pessoas de pele branca, eu acho que é uma demonstração de que a luta contra a discriminação racial não é uma luta exclusiva dos negros, assim como a luta contra o machismo não é uma luta exclusiva das mulheres. Então, eu saúdo e acho extremamente positivo que pessoas de pele branca estejam aqui também se somando a essa luta, inclusive o próprio vereador que iniciou esse processo, que apresentou o projeto de lei, também um vereador que, pelo menos dentro da realidade do nosso país, é classificado como uma pessoa branca e que dá uma demonstração que essa luta ela vai para além das pessoas negras e é uma luta que é suprapartidária também. Eu acho que é importante frisar o quanto de parlamentares dos mais diversos partidos têm abraçado essa causa. Isso eu acho extremamente positivo. Rapidamente, eu gostaria de explicar um pouco o que eu inspiro. Eu inspiro o Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial, é um instituto criado em 1995 e do qual fazem parte as 3 maiores centrais sindicais do Brasil, a CUT, a Força Sindical e a UGT. Fazem parte também do INSPIR, porque ele é um instituto interamericano, a AFL-CIO, que é a Central Sindical dos Estados Unidos, e a CSA, que congrega todas as centrais sindicais da América. Portanto, é um instituto que tem por objetivo principal promover a igualdade racial nas relações de trabalho. Nós, inclusive, trouxemos aí uma cartilha, que é essa aqui que eu estou aqui, que eu trouxe até uma cartilha que a gente usa para formação, para discutir dentro do movimento sindical a questão racial, e eu trouxe aqui uma para cada vereador, para conhecer um pouco como é que é o nosso trabalho, acho que o companheiro Edis aí vai estar distribuindo essa cartilha, não sei se agora no momento oportuno. Eu gostaria de iniciar com alguns dados que foram aqui apresentados pelo Laboratório de Análise Econômica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que eu acho que ilustram um pouco a realidade no mercado de trabalho. Então, essa pesquisa foi feita em várias regiões metropolitanas. Em São Paulo, por exemplo, o rendimento médio de homens brancos, o rendimento médio é R$ 2.874,75. De mulheres brancas, é R$ 2.031,27. De homens negros, R$ 1.556,86 e de mulheres negras, R$ 1.165,42. Esses dados, eles dizem respeito, essas informações que estão aqui, como o mercado de trabalho paga
baseado na cor da pele e no sexo. E paga de maneira diferenciada, independente do trabalhador ou da trabalhadora, da qualificação profissional, do nível de escolaridade, do tempo de trabalho. Então, o mercado de trabalho no nosso país é um mercado de trabalho discriminatório ainda. Discriminatório porque é machista e discriminatório porque é racista. Ou seja, a grande parte dos empregadores pagam o salário não baseado na competência ou no mérito do trabalhador ou na sua qualificação profissional. Pagam baseado na cor da pele desse trabalhador e dessa trabalhadora. Quer dizer, isso é uma tragédia que nós vivemos no Brasil e é uma tragédia que está cotidianamente afetando a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. E um conjunto de ações afirmativas que historicamente o movimento negro tem defendido e que há algum tempo parte do Estado, parte do Poder Legislativo tem absorvido, tem aceitado esse conjunto de ações afirmativas, dos quais as cotas são uma pequena parte, são fundamentais para que nós consigamos promover a igualdade racial no nosso país, para que todos sejam valorizados pela sua capacidade, pela sua honestidade, pelo seu trabalho, pelo seu esforço pessoal, e não que seja valorizado ou desvalorizado de acordo com a tonalidade da sua pele. A situação que nós vivemos hoje no Brasil, a realidade do mercado de trabalho no Brasil, tem razões históricas, evidentemente, e eu, como historiador, eu não posso deixar de citar as razões históricas que levou a essa situação e que faz com que essa situação se perpetue, em que pese as várias ações têm sido desenvolvidas. Nós vivemos no Brasil 350 anos de escravidão. Foram 3 séculos e meio de escravidão e que, para além da crueldade pessoal da escravidão que nós estamos acostumados a ver dos livros escolares e novelas de época, o que deve ser ressaltado, na minha compreensão, é que fosse construída uma riqueza extraordinária nesse país através do trabalho escravo. A riqueza que foi construída aqui, apropriada pela classe dominante brasileira, uma parte apropriado pelas oligarquias portuguesas, e mais tarde, no processo da Revolução Industrial, com a decadência econômica de Portugal e a ascensão da Inglaterra, uma parte, inclusive, apropriada pela própria Inglaterra. Essa riqueza toda foi produzida pela mão de obra dos escravizados. E foi uma mão de obra que foi intensamente utilizada e explorada. Contudo, chegou um momento que, por 3 razões, a escravidão deixou de ser interessante e acabou tendo a transição. Eu gostaria de destacar as 3 razões principais na minha compreensão. Primeiro, a luta dos escravizados. Desde que o primeiro homem, a primeira mulher negra pisou no Brasil na condição de escravizado, sempre houve luta. Palmares é um grande exemplo, a rebelião dos Ralsas na Bahia em 1835, as várias revoluções no período da regência, foram várias rebeliões e revoluções que aconteceram envolvendo a população negra. A segunda razão é o fato de que o escravizado começava a ser um pouco incômodo para a Inglaterra, por exemplo, que na ascensão do capitalismo é necessário que tenha o consumidor. O escravizado não tem salário, portanto, ele não se torna consumidor. E a Inglaterra, que estava numa grande ascensão econômica, precisava do consumidor. E assim começa a pressão da Inglaterra para acabar com a escravidão no Brasil, e essa pressão deu resultado nas legislações abolicionistas que foram acontecendo ao longo do século XIX. E a terceira razão é a própria lógica do capitalismo, porque o escravizado ele é comprado lá pelo cidadão, e esse escravizado ele pode adoecer, ele pode ser pouco produtivo, ele pode morrer, ele pode fugir, o que acontecia muito. O prejuízo para o seu proprietário é muito grande.
Então, ao invés de comprar o indivíduo e obrigá-lo a trabalhar até a morte, o que se preferiu fazer? Compra-se a força de trabalho desse indivíduo. Que se ele for pouco produtivo, demite, se ele adoecer ou morrer ou fugir, coloca outro no lugar. Então, essas três razões combinadas, a luta dos escravizados, os interesses do Império Britânico e a própria lógica do capitalismo que levaram ao final da escravidão, e não a ação unilateral, bondosa, cristã, de uma princesa que assinou uma lei e libertou todo mundo, como nos contam normalmente nos livros escolares essa história da carochinha, como se a história fosse resultado, né, o desenrolar da história fosse resultado de ações individuais e não resultado de processos que vão acontecendo por conta das contradições que a sociedade cria. Muito bem, nessa transição que houve do trabalho escravizado para o trabalho livre, para o trabalho assalariado, a população negra foi sendo, aos poucos, a partir do momento que os setores, os grandes proprietários de café, de cana-de-açúcar, etc., foram percebendo que a escravidão ia se exaurindo, foram criando formas de impedir que aquele escravizado, que normalmente deveria se tornar um trabalhador assalariado, que ele pudesse ocupar esse espaço como trabalhador assalariado. Isso foi se criando com ações administrativas de empresários e com ações legais. Por exemplo, em 1854, houve uma emenda à Constituição de 1824, que é a primeira Constituição do Brasil, promulgada pelo Dom Pedro, que explicitamente proíbe que escravos e leprosos frequentassem a escola pública. Ou seja, nos impediram pela lei de estudar. Normalmente se fala muito que no Brasil o racismo é cordial, que nos Estados Unidos, na África do Sul, que o racismo foi baseado na lei, mas aqui também teve lei que discriminou, que nos impediu de estudar, por exemplo. E aí vão outras leis, como Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico, mas cria a figura do tal do africano livre, ou meia-cara, que chamavam, porque dizia que todo o africano encontrado em solo brasileiro a partir dessa lei era considerado livre, só que ele tinha que pagar com o trabalho o seu retorno à África. Agora imagina um escravizado pagando com o trabalho o seu retorno à África. Portanto, ele acabava sendo um escravo de fato, embora não de direito. A lei de terras, que exclui a maioria da população da terra, que cria o latifúndio, tanto a lei Saraiva-Cotegipe, conhecida como sexagenário, a lei Rio Branco, conhecida como do ventre livre, eram leis que tinham vários itens que, por um lado, libertavam, por outro lado, não libertavam. Por exemplo, só um exemplo, a tal chamada lei do ventre livre, que libertava a criança de filho de mulher escrava. Só que essa criança, até os 9 anos de idade, ficava sob a responsabilidade do senhor da sua mãe. O pai, o homem negro, pai daquela criança, não era considerado. Quem tinha direito era o senhor da sua mãe. Quando ele chegava aos 9 anos, ele poderia entregar essa criança aos cuidados do Estado e receber uma indenização de 600 mil réis, ou explorar o trabalho dessa criança até 21 anos de idade para pagar o prejuízo que ele teve por libertá-la. Ou seja, essa criança que teoricamente estava livre, ou era considerado um escravo até 21 anos de idade, ou era entregado aos cuidados do Estado. E hoje, no século XXI, em 2014, nós sabemos como são tratadas as crianças entregues aos cuidados do Estado. É só ver o que é a Fundação Casa. Imagino que era uma criança negra entregue aos cuidados do Estado naquele período. Então, houve um conjunto de leis que foram impedindo a inserção da população negra. Então, e, além disso, houve, por exemplo, na capital de São Paulo, existe um Código de Postura de 1886, que explicitamente proibia os negros de exercerem uma série de ocupações, como cocheiros, aguadeiros, caixeiros, etc. Eram proibidos, estava lá escrito na lei que eram proibidos de exercer algumas profissões. Ou seja, nós fomos excluídos, impedidos de estudar, por aquela lei, aquela emenda constitucional, fomos impedidos de ter acesso à terra e fomos impedidos de trabalhar. Em contrapartida, a classe dominante brasileira
organizou, né, protagonizou uma série de ações para que os imigrantes viessem para São Paulo, uma série de ações que nós chamamos de políticas afirmativas para que os imigrantes pudessem vir para São Paulo, para o Brasil, né, os imigrantes italianos, espanhóis, alemães, etc. Esses imigrantes tinham a passagem subvencionada de navio, a passagem subvencionada do Porto de Santos até a região do Café, eles ficavam na hospedaria dos imigrantes, eles podiam comprar terras subsidiadas, eles tinham isenção fiscal, o governo dava dinheiro em espécie, em cash, de acordo com o tamanho dessas famílias. Ou seja, houve um conjunto de políticas afirmativas para que esses imigrantes pudessem se estabelecer aqui. Isso fez com que a classe média paulistana, a classe média paulista, acabasse sendo constituída desses imigrantes que se estabeleceram e os descendentes de escravizados foram excluídos, atirados à marginalidade. Então, o nosso país, e o nosso Estado em particular, ele se construiu dessa forma. No período de transição da exclusão, da marginalização, na minha compreensão, na marginalização deliberada da população negra, por conta de uma ideologia racista das classes dominantes que compreendiam que os negros só serviam para ser escravos, que os negros não serviam para o trabalho livre. Então, a partir dessa compreensão, se exclui a população negra. O que é que nós queremos agora? O que é que a população negra, o movimento negro organizado, e felizmente muitas outras pessoas, como eu falei no início, que não são negras, mas se associam a essa luta. O que é que nós queremos? Um conjunto de políticas compensatórias. Que o Estado brasileiro, que é devedor da população negra brasileira, devedor porque construímos a riqueza desse país e nunca tivemos nada em troca, que o Estado brasileiro se organize de tal forma para compensar toda essa discriminação. Discriminação que se deu durante os 350 anos de escravidão, discriminação que se deu através do processo de transição e discriminação que se mantém até hoje, segundo os dados dos mais importantes institutos de pesquisa do país, como esse que eu citei da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como do DIEESE, do próprio IBGE, do IPEA, etc. Então, nós vivemos uma situação de grande discriminação. A política de cotas, ela é uma parte apenas do conjunto de políticas afirmativas, de políticas compensatórias que o movimento negro propõe para a sociedade. Então, é nesse sentido que não existe nenhum escândalo na política de cotas. É nesse sentido que, por exemplo, aquele grande debate que houve antes da política de cotas no trabalho, a política de cotas nas universidades, e que esse debate que foi vencido, nós vencemos esse debate, que o próprio Supremo Tribunal votou e considerou que é constitucional a política de cotas, que vencemos, passou essa política do Congresso Nacional, as cotas de universidades, e recentemente aqui uma pessoa que me antecedeu informou que, e é verdade, que a maioria dos cotistas de universidades, ou seja, negros que entraram na universidade como cotistas, tem um desempenho superior aos não cotistas, ou seja, a partir do momento que a pessoa tem oportunidade, se esforçou muito mais. Então, da mesma forma que a política de cotas em universidades está vencida, agora nós estamos vencendo essa questão da política de cotas do serviço público. É pouco, é muito pouco, é insuficiente, porque nós estamos falando só de serviço público. O empresário privado, ele continua discriminando. Você vai num banco, você não vê negro em banco, você vê negro na construção civil, você vê na faxina, como vigilante. Agora, no banco, atendendo lá o cliente, é raríssimo os bancos que tem. E assim, várias empresas, em demonstrações e exemplos que o mercado de trabalho é altamente discriminatório. Então, é nesse sentido que eu queria chamar a atenção dos senhores vereadores, das senhoras vereadoras, da importância desse projeto de cotas, da importância que isso tem e dizer que Presidente Prudente não está sozinho nessa luta. Além do governo federal que aprovou a política de cotas, hoje nós temos 5 estados brasileiros que já aprovaram a política de cotas, nós temos 45 cidades que já aprovaram a política de cotas, inclusive a capital, né, a Prefeitura de São Paulo, que recentemente aprovou um projeto de política de cotas
no serviço público, inclusive nos cargos comissionados. Então, o presidente Prudente não está sozinho, eu acho que o presidente Prudente está na vanguarda, mas não está sozinho, e eu acredito que será possível que os senhores e as senhoras aprovem essa política pela importância social, reforçando novamente, não é uma deliberação que interessa só a população negra, interessa toda a população, é uma questão de justiça social, não é de um só partido, aí já viu os vereadores que assinam dos mais diversos partidos, de posições ideológicas bastante diferenciadas e que, no entanto, compreenderam essa política de cotas, né? Só para ter uma ideia, para concluir, o governo do estado da Bahia, que é um dos estados com maior população negra, aprovou uma política de cota de 30%. Né? E o governo do estado da Bahia é governado pelo PT. A prefeitura de Salvador aprovou uma política de cotas, que é governado pelo DEM. Então, quer dizer, isso perpassa, está acima das posições ideológicas do partido. São pessoas, são parlamentares, são dirigentes partidários que compreenderam a importância de que um país que tem mais da metade da sua população negra não pode continuar sendo um país onde mais da metade da sua população permanece excluído, permanece subalternizado, permanece numa situação de inferioridade. Então é nesse sentido que eu queria humildemente aqui chamar os senhores vereadores, senhora vereadora, para aprovar essa política, porque é absolutamente justa e com certeza toda a sociedade Presidente Prudente vai aplaudi-los. Muito obrigado.